Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Madrugada Astral, transmitido pela Rádio Vibe Mundial e Astral TV. Nós estamos começando mais um episódio do Carreira e Suas Vozes e eu trago hoje, seja muito bem-vindo, Manuel Augusto Bissacco. Tudo bem com você? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Que legal, fico muito feliz, porque o Manuel tem uma história fantástica. Ele era campeão de tênis de mesa, ex-atleta de tênis de mesa, e transformou esses desafios emocionais em uma nova carreira. Ele fez uma migração de carreira, hoje é terapeuta, atendendo mulheres em fase perinatal, é isso, né? Não só isso, como o público geral, mas a gente se foca, né, no período em que a gente estava sendo gestado na barriga da nossa mãe e o quanto isso impacta a nossa vida hoje. Além do que nós vamos conversar, ele também é autor deste livro Emocionalmente, né? Que é um livro que traz uma história inspiradora sobre ressignificar emoções. Manuel, antes de nós falarmos sobre o assunto que te traz aqui hoje, eu quero dizer que eu dei uma olhada nos vídeos que você posta no seu Instagram e eu achei muito interessante a questão das emoções que o bebê sente durante a gestação, porque eu já fiz a terapia do rebirthing e eu intuitivamente, eu sabia que tinha alguma coisa diferente de você, que disse no vídeo que a sua gestação ela foi tranquila, feliz, né? Que ao descobrir que não tinha sido exatamente isso, você ressignificou a sua vida. Foi isso mesmo? Foi isso mesmo, né? Isso, inclusive, foi uma das coisas que me fez entrar de cabeça nesse mundo da psicologia pré-perinatal. Eu fui um atleta profissional durante muitos anos, eu me sagrei campeão brasileiro, mas problemas no esporte me fizeram procurar ajuda, né, terapia, porque até então eu não lidava com emoções, para mim eu nem me importava com isso, né, eu queria fazer, eu queria executar. Resultado, né? O que um atleta alta quer. Performance, de alta performance é exatamente isso, que é resultado. Que é né? resultado, e me levou a uma depressão, então procurei ajuda, me encantei pelo mundo das terapias, dos cursos que eu estava fazendo. Não tinha intenção de fazer essa migração, foi muito natural, né? E eu já era há 5 anos terapeutas, eu gostava muito de me focar nas abordagens que lidavam com traumas, né? A linha de traumatologia, entender como o trauma ele se organiza dentro do nosso sistema nervoso, como a gente processa isso. E foi então que quando já fazia 5 anos que eu era um terapeuta, em 2013, eu conheci a psicologia pré-perinatal, que é muito pouco divulgada aqui no Brasil a propósito, né? Então vieram alguns americanos para ministrar esse primeiro treinamento e eu fui lá com o intuito de aprender para os meus clientes, né? Porque justamente isso, o que eu ouvi da minha mãe? Que minha gestação foi tranquila, que o parto foi muito tranquilo. Foi uma cesárea, mas foi rápido, um corte pequeno, o médico era super bem conceituado. Nada traumatizante, Nada né? traumatizante. Inclusive, eu já tinha feito rebirthing, inclusive eu já tinha feito regressões para dentro do útero. Então, eu me surpreendi muito com o que aconteceu naquela experiência, quando realmente um especialista voltado e focado nessa área, ele conseguiu perceber nuances, ele conseguiu perceber coisas que eu não tinha percebido. Por exemplo, eu não sei se você sabe, mas a gente pode regredir através de posturas, de gestos, de toques. E quando de fato o meu corpo começou a trazer as lembranças do meu nascimento na perspectiva do bebê, do feto. Você se voltou para a posição fetal? Não necessariamente isso, mas as emoções começaram a vir de uma forma muito descontrolada, desorganizada, uma sensação de que eu ia morrer, pedindo por socorro, enfim. Ele executou um trabalho muito bonito e eu comecei a me dar conta daquelas sensações que eram conhecidas, né, ao longo de uma vida, só que eu nunca tinha feito essa relação. Então, essa, vamos chamar de descoberta, me fez realmente ficar muito curioso e querer entender mais sobre esse período gestacional em toda a sua profundidade e complexidade. Então, desde então, eu venho me aprofundando muito nisso, já faz mais de 12 anos. É interessante você trazer isso, porque pouco
pouco se falava, né? Os próprios terapeutas que faziam regressão de terapia de vida passada nunca passava pelas gestações, né? Pulava de uma vida para outra, e Brian Weiss usou isso muito bem, né? Há 30 anos atrás. E aqui no Brasil, não, né? Então, você trazer o que hoje já se fala com mais congruência é muito importante, porque muita gente não sabe que esses traumas da gestação, eles continuam impactando uma vida. Exatamente. Né? Sobre a motivação e o propósito, né? O que te motivou a iniciar a sua própria empresa e projeto? E como isso, você identificou uma oportunidade de negócio nesse segmento? Não foi bem uma intenção, a princípio, de negócio, mas eu sempre fui empreendedor. Minha mãe me conta que na 4ª série eu tinha meus projetos de vender as coisas para os meus amiguinhos. Eu sempre tive uma mente empreendedora. Meu pai foi muito empreendedor, né? Então, meu pai sempre me motivou a isso. Né, na hereditariedade da gente, né, no sangue, né, as relações passadas que a gente tem com os antepassados. Como a gente identifica isso? Quem é empreendedor já tem uma família, né, de muitas gerações por trás, porque eu também tenho. Tem algo, né? Então, assim, então foi acontecendo. Então, eu não é que eu vi uma oportunidade, mas eu fui me encantando, principalmente pela autodescoberta e saber que eu poderia contribuir com outras pessoas. E logo eu falei, poxa, isso aqui merece uma empresa, isso aqui realmente é um negócio, né, onde eu me sinto totalmente congruente com o que eu estou transmitindo, com o que eu estou fazendo. E aí a empresa não foi só um CNPJ, ela começou realmente a crescer, porque daí eu fui estudar como a gente poderia evoluir esse processo. Quando foi que você abriu sua empresa? Em 2013. E você enfrentou muitos desafios, superações nesses últimos 12 anos aí para poder ter sua empresa? Eu acho que todo empresário enfrenta isso, né? Não tem como, a gente tem que se adaptar ao mercado o tempo todo, a gente tem que entender, por exemplo, algumas estratégias, elas vão funcionar em momentos determinantes, só que elas vão saturar e a gente vai ter que compreender outras estratégias, o posicionamento da empresa. Por exemplo, hoje mesmo eu estava comentando, né, com uma pessoa da minha equipe o quanto a pandemia impactou o jeito como a gente faz negócios. Pelo menos para o nosso negócio. Isso foi um impacto muito grande, gerou-se uma outra cultura e a gente ainda está tentando se adaptar, tentando navegar. É como se a gente tivesse... Na verdade, não é como. Nós passamos por um choque muito grande porque nós saímos da nossa rotina. Toda vez que tira a rotina, a gente sai da nossa zona de conforto. Porém, ficar dentro de casa sem o contato presencial com as pessoas fez com que o ser humano se interiorizasse muito, se voltasse para dentro do próprio núcleo dele, né? Então, eu percebo que ainda existem resquícios muito grandes, como confiança. Como que eu vou confiar no outro se durante a pandemia o outro era meu inimigo e podia me causar uma doença, né? Então, essas consequências ainda, elas precisam ser vistas com um olhar mais atencioso para que a gente possa limpar esses porões emocionais, né? De lixos emocionais que foram sendo jogados lá dentro e que até hoje não saíram, não é mesmo? Com certeza, com certeza. E em termos de empresa, que nem você estava falando, o nosso trabalho ele era todo presencial. Porque é o que eu estou falando, não é só uma regressão, a gente pode regredir por gestos, por toques, então é um trabalho que a gente utiliza muito o corpo. Como que eu vou fazer isso online? Então a gente fez uma adaptação. A pandemia ela trouxe a possibilidade de pessoas fazerem muitos cursos online e isso criou uma certa cultura nas pessoas, né? Então, quando a gente retomou, como seria isso? Como seria dividir agora o trabalho online com o trabalho presencial? E a gente está num outro momento. Eu fui atender algumas palestras há algumas semanas atrás e eu vi um cara falando 10% das pessoas concluem os cursos online que elas compram. Então, isso também está causando um tipo de saturação nas pessoas. É um número muito pequenininho, né? 10% que conclui. Sim. Né? Então, eu fico me perguntando, não só em termos de empresa, mas de que qualidade de profissionais a gente está formando no futuro nessas faculdades de educação EAD, né? Porque, poxa, eu vou fazer quando eu quero, do jeito que eu quero, é diferente o comprometimento. Então, a gente está passando, né, enquanto sociedade, enquanto empresários, por um momento ainda de adaptação desses resquícios tão amplos e tão profundos que a pandemia trouxe.
Exatamente, que vai continuar impactando aí durante pelo menos uma geração inteira, né? E sobre liderança e gestão de pessoas, como é que você enxerga a importância da liderança humanizada? Bom, eu vou vincular isso ao trabalho que eu faço e me dedico hoje. Né? Porque, Por assim, favor. se a gente pensar, né, as nossas emoções, não tem como a gente excluir elas de nós. Nós somos seres humanos, somos seres emocionais e não tem como, né? Tanto que isso foi tema do meu primeiro livro, né? Aprofundar na relação saudável com as Esse emoções. é o seu primeiro livro. Esse é o meu primeiro livro. Olha que capa bárbara. Gostei muito porque é o ser humano sendo a base de tudo, é uma árvore, né? A árvore da vida e o ser humano é a base disso, né? Emocionalmente, aprenda a se relacionar com suas emoções e equilibre sua vida. Inclusive, esse aqui já está autografado, esse é o meu, o seu você adquire depois. Que cada página te abrace e te inspire a construir um relacionamento saudável com suas emoções. Ai, que lindo! Muito obrigada. Olha meu livro aqui. Então, fala um pouco sobre a liderança e o livro. Aham. O livro e esse trabalho, né, da terapia somática pré e perinatal. Então, quando a gente pensa em liderança, quando a gente pensa em gestão de pessoas, as nossas emoções estão envolvidas. Vamos pensar assim, vou falar do nascimento um pouquinho dentro da perspectiva da psicologia pré e perinatal. O nascimento é a nossa primeira experiência de um desafio muito grande que a gente vai passar, de uma transição imensa, onde pela primeira vez vai estar envolvido não só as nossas capacidades emocionais, mas também é um processo físico acontecendo. Ok? Então, pense num prédio. Um prédio, antes do primeiro andar, a gente vê ali ele estabelecido e a construção. Primeiro, foi gasto muito tempo nas bases daquele prédio. Então, o período pré-natal é como se fosse as nossas bases. Quando eu falo período pré e perinatal, é desde gestação, nascimento e logo após. Então, essa experiência inicial marcante, né, desse desafio, dessa transição, onde as minhas capacidades, o meu senso de capacidade e realização, ele é colocado em prova. Ok? Então, quando existem intercorrências no nascimento, por exemplo, o meu foi uma cesárea, aparentemente não é uma intercorrência, principalmente no Brasil, que é o segundo no mundo em cesáreas. Né? Cesáreas, Isso né? está muito fora do que, por exemplo, a OMS recomenda. A OMS recomenda 15%. A gente Parto normal, né? Exatamente. A gente tem 55,5% de cesárea. É um número muito alto. Isso impacta na criança ou traz algum trauma para ela? Traz algum trauma não só para a criança, mas para o adulto, traz consequências. Por quê? Porque imagina, se a gente fosse falar de uma cesárea, eu não atravessei esse canal, eu não pude fazer isso por mim. Claro que cada cesárea tem um contexto e a gente tem que entender, para salvar uma vida, ela precisa ser feita, mas tem consequências que a gente, entendendo, pode cuidar o quanto antes. É como se fosse um ritual atravessar esse túnel? Não é só um ritual, é uma experiência vivenciada e corporificada, né, de eu consigo realizar isso. E quando tem uma cesárea, eu tive uma ajuda, eu tive anestesia, tem o contexto do porquê essa cesárea foi organizada. Por exemplo, uma cesárea eletiva. Minha mãe escolheu o dia da minha cesárea, ou ela simplesmente falou que eu ia nascer de cesárea porque ela tinha medo de parto normal por algumas histórias da família, por exemplo. Então, eu não tive nem a oportunidade de experimentar a minha própria força, de passar pela minha própria capacidade e ver se eu era possível ou não. Então, isso vai refletir, eu não tive a chance de fazer isso, vai refletir em padrões de autoconfiança, vai refletir em padrões de como eu me porto frente a desafios e principalmente transições. Voltando um pouco para o esporte, impactou muito na sua vida como esportista? Completamente. Foi isso que eu entendi no final, se eu contar um pouco da minha carreira como esportista, o que que era? Eu era um cara muito dedicado, mas muito. Então eu passei em vários clubes aqui no Brasil, eu joguei 7 anos em clubes na Europa. Uau, então, que tudo, isso é maravilhoso. Foi uma experiência de vida e tanto. E eu cheguei a treinar lado a lado com pessoas que tinham sido pódios olímpicos, campeões europeus, só que em termos de dedicação eu me dedicava mais do que eles, só que em termos de resultado não. Por quê? Cada vez que eu ia numa final, um campeonato importante, poxa, se eu ganhar esse campeonato, eu vou conseguir aquele patrocínio, minha vida vai abrir, etc, etc. Se eu ganhar esse campeonato, eu vou para a seletiva de um Pan-Americano. Enfim, eu travava, eu não conseguia jogar. E o meu corpo não respondia.
É como se eu perdesse a coordenação motora fina do meu corpo. E eu não conseguia compreender. Meus técnicos não entendiam. Meu pai não entendia. Então dizia assim, é medo, é um amarelão, é leão de treino, só sabe treinar. Enfim, e eu carreguei muito isso. E pelo tamanho da dedicação e a falta de resultados que eu almejava, eu entrei num processo depressivo, que foi o que me fez procurar a terapia. Então, eu já tinha desistido do esporte, mas quando eu tive aquela primeira experiência de nascimento, que aquelas sensações vieram, eu falei, eu conheço essa sensação. Eu vivenciei em cada final de um campeonato importante. Por quê? Cada evento na vida que mostrar pra gente que é uma transição, isso pode reativar todos os nossos padrões de É um nascimento. gatilho? É um gatilho. Ok? E o que é uma transição? Uma promoção no trabalho, uma mudança de cidade, uma mudança de emprego, o status de solteiro para casado, de casado para solteiro, de não ter filhos para descobrir que está grávida, entende? Então, tudo que representa internamente uma transição, os nossos padrões de nascimento são ativados. E cada um absorve o nascimento de uma maneira. Então, por exemplo, o meu que me impactou foi a experiência de sentimentos que minha mãe sentiu no nascimento, que ela achou que eu ia morrer, que ela ia morrer, porque quando ela tomou a hack, ela ficou muito desesperada. E o bebê absorve absolutamente tudo, Tudo. né? E também o choque de anestesia, porque a anestesia é para um corpo de um adulto, ela tem um impacto no corpo do bebê, só que ninguém vai fazer essa relação. Então, naquele dia me foi explicado isso, o trabalho foi feito isso, era por isso que eu perdi a coordenação motora fina do meu corpo. E trazendo isso agora para a realidade dos empreendedores, você acredita que também os empreendedores possam vivenciar dessa forma e sejam aqueles empreendedores que, quando estão chegando no sucesso, acabam desistindo e fracassam, perdem tudo, entram em dívidas? Pode ter uma grande parcela, né, do período gestacional e principalmente do nascimento, quando a gente fala de gerir pessoas. Um empresário, ele quer, né, ir para um patamar além. Então, tem muitas coisas envolvidas, né, emocionalmente, que a gente não percebe, que a gente está vendo só as consequências. Estou entrando em dívida, a empresa está acontecendo isso, mas a gente não consegue compreender internamente e profundamente o que está motivando essas reações que eu estou tendo. Entende? Porque o mercado é um mercado igual para todo mundo, né? E essa é uma sensação e uma emoção e um trauma tão interiorizado, tão subliminar, que muitas pessoas não se dão conta disso. Não se dão. Se eu não tivesse passado por um processo de rebirthing há alguns anos atrás, talvez eu não entendesse quando você fala isso. Mas o rebirthing, ele também traz isso, né? E como é gostoso estar no útero, né? Parece um travesseirinho bem confortável. Para mim foi muito gostoso. Isso é legal para você, porque nem para todo mundo é Nossa, confortável. eu adorava estar lá dentro. Ai, que delícia, quentinho, moninho. Ai, eu quero ficar aqui. Sabe aquela coisa assim de proteção, né? Sim. Então, tem muito a ver com o que a gente traz para o nosso dia a dia também. Porque né? são as bases. Imagina um prédio, né? O 10º andar começa a apresentar uma rachadura na parede. Eu posso só mexer na rachadura na parede, mas se o problema é estrutural, vai rachar de novo. E quando a gente consegue compreender e reorganizar a estrutura, que é muito possível dentro do nosso sistema nervoso, as coisas passam a ser diferentes. Eu passo a ter uma visão diferente da vida, dos processos, das pessoas, de como eu gerencio não só as minhas emoções, mas como elas são refletidas nos meus relacionamentos interpessoais, na empresa, etc. Né? E sobre o rebirthing é legal que assim, a psicologia pré-perinatal traz uma visão mais ampla do que o rebirthing, como eu te disse. É muito bom você falar sobre isso. Eu já fiz. A melhor analogia é essa aqui. Imagina que tem um rio aqui e o rebirthing é um processo de regressão. Então eu vou mergulhar e vou achar algo que está no fundo desse rio. E eu posso encontrar muitas coisas positivas, traumáticas, etc. A psicologia pré-perinatal, ela vai analisar não só o que está no fundo do rio, mas de onde vem a nascente desse rio. Como ele alimenta e é alimentado por esse ecossistema, onde ele vai desembocar, quais são as consequências disso dentro desse ecossistema mesmo. Então, é uma visão muito mais ampliada do que um único evento pontual. Então, todos nós temos muitas experiências que podem ser extasiantes e difíceis. Né? Então, a gente analisando, compreendendo dessa forma, é muito mais fácil a gente reorganizar de uma maneira muito mais completa. Sabe que, fazendo esse processo, né, eu descobri que no 5º mês de gravidez, eu já ouvia não só
o que estava lá dentro, né? Que tem o barulho da água junto. Mas eu ouvia muito bem o ambiente externo. E eu tenho uma sensibilidade auditiva muito grande. Eu ouço cachorro latindo, às vezes, a 3, 4 quadras. Às vezes me incomoda o barulho do trânsito. E é impressionante que eu sempre lembro dessa sensação do barulho que me incomodava, porque era tão gostoso estar lá dentro, e a partir do momento que eu tive essa percepção do mundo exterior, o barulho realmente me incomodou. E eu ressignifiquei isso estudando música desde os 6 anos de idade. Então, a música me ajudou muito a entender os sons, os ruídos, como que a vibração e os hertz, eles modulam a nossa frequência, né? Isso sempre me ajudou muito. E falando sobre equilíbrio entre vida e carreira, como que você equilibra a vida pessoal? Porque você é dinâmico, apaixonado pelo que você faz. Eu acredito que isso interfira na sua vida pessoal também, né? Enquanto você lida com os novos projetos. Bom, eu vivencio o que eu prego, né? E assim, eu tenho várias facetas. Tem a parte terapeuta, tem a parte palestrante e tem a parte empresário. Empresário, eu sou aquele cara pilhado, vou atrás de projetos, mas quando algo, por exemplo, não está caminhando, é onde eu volto para o meu pessoal, onde todo esse material, ele pode, muitas vezes, me ajudar muito a uma compreensão que eu não estou tendo, a algo que está se passando dentro de mim, né, de uma forma emocional, que muitas vezes tem as suas raízes intrauterinas. Então, eu consigo conciliar muito bem isso. Então, eu não sou empresário o tempo todo, eu não sou a terapeuta e palestrante o tempo todo. Eu acho que essa divisão de personas, né, dentro do cenário que a gente vive e esse equilíbrio, isso realmente se torna muito funcional para mim. Pelo menos é a forma que eu vejo e que eu vivencio a minha empresa. E aí você coloca na prática tudo aquilo que você aprendeu e o que você faz para ajudar as pessoas também, né? E o verdadeiro terapeuta é esse, né? Aquele que vivencia na prática o que ele prega, né? Porque é assim que você muda as pessoas, né? Como que essas competências, esses aprendizados, né, que você traz, eles foram cruciais para o desenvolvimento, tanto da sua empresa como o seu desenvolvimento profissional? Foram cruciais, né? Porque na medida que eu me conheço, eu me compreendo, é muito mais fácil eu gerir uma equipe, né? Não, sendo um líder mais compassivo, mais compreensivo, mas ao mesmo tempo firme. Ok? Então, quando eu entendo esses processos emocionais, eu consigo compreender o que está se passando, provavelmente, ali do outro lado. Então, cria-se uma relação muito mais harmônica. Então, eu não crio competições dentro da minha empresa. Então, é algo que a gente sempre está observando, onde se um executa um bom trabalho, vai refletir no outro e vice-versa. Então, a gente cria muito essa cultura. E tudo isso é fruto dessa investigação emocional, é fruto dessa navegação dentro desses processos, que realmente eu os vivo de forma intensa. E eles se refletem na vida como uma verdade, mas sabendo que cada coisa tem o seu lugar também. Exatamente. Manuel, estou adorando essa nossa conversa aqui. Eu quero que você diga, tudo que nós conversamos, ou parte do que nós conversamos, tem aqui no livro? Parte do que a gente conversou, sim. E esse livro, as pessoas que se interessam para comprar, adquirir ou fazer os cursos com vocês, como é que a pessoa pode encontrar o livro? Ok, o livro você pode encontrar na Amazon, tá? Emocionalmente. Olha que lindo. E os cursos você pode procurar a gente nas nossas redes sociais, Instagram, pode falar? @Manoel Augusto Oficial, e no YouTube, meu nome, Manoel Augusto Bissaco, né? Então, a gente tem um canal no YouTube e também no Instagram, onde tem muitos vídeos, muita informação, e lá você consegue esse contato para participar das nossas imersões, formações, processos terapêuticos. E foi assim que eu descobri ele, né? Participando, quando a gente recebe aquele no feed, né? Que vem participando junto com você desse conhecimento que você tem, né? Ouvindo com atenção, né? Com escutativa, abrindo o coração para poder entender o que você traz, porque muita gente tem uma certa resistência a ouvir isso, né? Então, primeiro quebrando as resistências, você consegue chegar em um número muito maior, né? De pessoas. Como última pergunta agora, qual que é a dica que você deixa para os empreendedores para que você possa trazer na prática o que você prega? Primeiramente, assim, sendo empreendedor, sendo um pai de família, quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente compreende o que está acontecendo internamente, não só aqui no pensamento racional,
mais aterrado a gente fica e a gente consegue ter uma visão muito mais ampla. Então, a minha dica é ser um empresário exige dedicação, acho que todos sabem disso, né? A gente está surfando às vezes em mar calmo e às vezes em mar revolto e faz parte do processo, mas quanto mais calmo eu estou dentro de mim e essa calma ela vem de me conhecer em níveis mais profundos, mais eu consigo navegar nesse caminho para o sucesso. Pelo menos é o que eu sinto, é o que eu vejo e é o que eu prego. Que delícia, que conversa inspiradora. Muito obrigada pela tua presença aqui, viu? De nada, eu que agradeço e queria te fazer um convite. Já que eu vi que você gosta desses processos, eu quero te convidar para participar de uma imersão terapêutica junto com a gente, dentro dessa abordagem da psicologia pré-perinatal, para você sentir na pele, né, o complemento, o quanto ela vai mais a fundo do que esse processo que você já fez, que por sinal foi bem incrível. Que delícia, já aceitei. Muito obrigada. E para você que está nos ouvindo, o meu muito obrigada. Nos siga nas redes sociais, Cláudia Cardillo Oficial, para mais conteúdos como esse. Até o próximo episódio.